Gravação iniciada, presidente. Ok, senhores, boa tarde. Nós daremos continuidade à sessão da primeira turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão do TAG, do CAF. A sessão que nós estamos analisando é os processos ainda pautado para o dia 16 de outubro de 2020, sessão da manhã. O próximo item da pauta é o item 250. O processo é o 15.563.720.072/2014-82. Recorrente à União Dox Indústria e Comércio de Gás Limitada. O relator é o conselheiro Alexandre. Por favor, colegas, tem um microfone aí aberto, está fazendo um barulho muito grande. Pediria, por favor. Então, o relator é o conselheiro Alexandre Evaristo, a quem eu passo a palavra. Ele tem 250 da pauta. Obrigado, presidente. Vamos continuar aí com uma série de processos de simples. Então, deixa eu só checar exatamente para ver qual que é a temática desse, que eu não lembro de cabeça. Perfeito. Caso da Unidox, item 250 da pauta. Nesse caso, a contribuinte ela foi excluída do Simples Nacional, uma vez que foi constatado que ela excedeu o limite da receita bruta que era aplicável para o ano calendário de 2011. E aí, no âmbito da impugnação, tanto da impugnação quanto do recurso voluntário, ela vai usar ali de argumentos bastante genéricos, viu? Dizendo que não se pode presumir receita, etc. e tal. E aí eu já vou passar por voto, já de uma maneira mais direta aqui, para a gente ganhar tempo, tá? Em que pese aqui a inconformismo da recorrente, eu entendo que no mérito não lhe assiste razão, porque não se está diante de uma presunção de receita como ela quer fazer parecer ali no seu recurso e na sua impugnação. O que acontece é que o limite ele foi alcançado por meio da própria emissão das notas fiscais feitas por ela, cuja soma dá um valor maior do que o limite. E aqui eu trago até um trecho do acórdão da DRJ mostrando que houve, pela própria emissão das notas fiscais, um valor emitido em superior ao montante. Então resta claro que a gente não está tratando de uma hipótese de presunção, de forma que a documentação fiscal lastreada ali foi exatamente as notas fiscais emitidas pelo próprio contribuinte. Nesse sentido, ela não produziu provas que indicassem que o valor informado na declaração do Simples é correto, em detrimento do valor indicado nas notas fiscais. Então, se ela conseguisse ainda trazer uma comprovação de que cancelou parte dessas notas fiscais, ou algum outro motivo hábil, mas não trouxe. E também ela vai solicitar uma mudança com relação aos efeitos retroativos da exclusão, mas nesse caso, como com relação ao mérito, eu já estou votando no sentido de negar provimento, aqui não é diferente. Ela também alega sempre a questão de constitucionalidade de lei, então isso aqui é matéria de súmula CARF 2. Então, diante de tudo exposto, eu voto por conhecer e negar provimento ao mérito, negar provimento ao recurso voluntário. É como voto. Ok, doutor Alexandre, obrigado. Acho que está bem claro, né? Está comprovada a receita bruta bem superior ao limite, né? O voto está bem objetivo, está ok? Senhores, alguém quer fazer algum comentário ou posso passar para a votação? Doutor Nilson. Acompanho, senhor presidente. Doutora Gisele. Acompanho, presidente. Doutor Alain. Acompanho, presidente. Doutor Efigênio. Acompanho. Doutor Jefferson. Acompanho, presidente. E doutor André. Também acompanho, presidente. Bom, senhores, então eu também acompanho e fico da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos sem negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item da pauta é o 251, é o 10, o processo 10.380.726.909/2014-21. Recorrente é Colina Indústria e Comércio Limitado. O relator também é o doutor Alexandre, a quem eu passo imediatamente a palavra. Obrigado, presidente. Processo 251, ele é um processo de exclusão do Simples em virtude de alteração no contrato social e no CNAE. Então, me aproveitando até das discussões que nós tivemos nos processos de ontem, de relatoria do conselheiro Neudson, eu até modifiquei meu voto, tá? Eu tenho 3 votos que vão tratar desse tema, mas eles não estão na sequência.
mas foram 3 votos que eu modifiquei de ontem para hoje, ali para refletir um pouquinho do que a gente discutiu ontem. Então vamos lá, nesse caso específico, foi julgado aí a questão relativa à exclusão do Simples em virtude da atividade de locação de mão de obra nas áreas industrial, comercial e de serviços, que seria uma atividade impeditiva do Simples. No entanto, a empresa vai dizer, não, mas eu não chego a exercer essa atividade, o que eu exerço é só abate de aves e suínos. E quando ela alterou as alterações, alterou essa atividade no seu contrato, ela acabou sendo excluída. No âmbito da DRJ, foi mantida a exclusão, né? E a recorrente ela reiterou as razões de conformidade que ela já tinha apresentado no âmbito da sua impugnação. No que tange ao voto, né? Aqui eu cito, a título ilustrativo, a súmula 134 do CARF, ainda que ela se aplique para o Simples Federal, mas aquela questão que não basta a simples existência no contrato social, mas eu acho que a gente tem que se utilizar um pouco do raciocínio dela. Mas no caso concreto, teve alteração no CNAE, e aí, tal qual bem exposto pelo conselheiro Neudson ontem, é uma cláusula de exclusão ali, de acordo com o artigo 30 da Lei Complementar 123. O que acontece é que, consultando a própria situação cadastral da empresa perante a Receita Federal, e aí aqui eu não colei, mas eu poderia colar, tá? Se vocês preferirem que eu cole, mas não consta mais essa atividade do CNAE. Então, significa que em algum momento ela retirou essa atividade de locação. Como consequência, eu estou votando nesse sentido para que a gente aplique ali de uma maneira, vamos dizer assim, retroativa, né, no sentido de determinar a inclusão retroativa do contribuinte no Simples a partir do mês subsequente ao que foi retirado do CNAE, que gerou a exclusão do regime. E aí, com isso, eu estou chamando aqui de provimento parcial, né? Mas também fiquei em dúvida se seria provimento total, né? Mas eu estou chamando de parcial porque não foi exatamente o que ele pediu, né? Então, é relativamente parecido com o caso do Neudson de ontem aqui. Ok, doutor Alexandre? Ok. Tem algumas peculiaridades. Eu estava olhando aqui no teu relatório, esse aqui é um acordo da quarta turma aqui da DRJ de Fortaleza. Então, uma coisa estranha, porque pela emenda, eu acho que eles estão adotando a mesma coisa daqueles 2 votos que eu fiz hoje de manhã, que eles simplesmente não conheciam, não achavam que se gerava litígio. Mas ficou manifestação de conformidade procedente, não conhecida, certo? Essa foi a primeira dúvida que eu olhei aqui. A segunda questão, acho que esse dado para mim é relevante, já que eu sou voto vencido nessa situação, o contribuinte ele traz provas ou ele apenas alega que foi um erro no cadastral? Não, ele não traz provas, ele fala que foi um erro cadastral, que ele nunca exerceu essa atividade. Aí é um pouco daquela discussão que a gente fez ontem, né? Que o Alan e o presidente se manifestaram no sentido. Nesse caso, também eu reitero um pouco do que a gente discutiu ontem, só que eu em sentido contrário, né? Tal qual a Gisele e o Neudson também falaram ontem. Se ele errou, ele não tem como comprovar algo que ele não deixou de exercer. Eu acho que fica um pouquinho complicado. E a questão dele ter tirado, em um momento posterior, essa atividade do CNAE também dá um indício de boa fé para mim. Mas é isso. Perfeito. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Alan, pode estar soltar com a palavra. Obrigado, presidente. Então, na linha daquilo que eu já tinha me pronunciado, que é um raciocínio muito parecido com o seu, presidente, acerca da questão da prova, né? Assim, eu até dispensaria a prova naquelas situações em que fosse muito evidente, né, quando o código ali declarado fosse uma coisa completamente dissociada daquela atividade principal do contribuinte, eu entenderia que teria sido um erro mesmo, eu até dispensaria maiores comprovações, né? Agora, no caso aqui, não está me parecendo esse o caso, né? De modo que eu também dei uma folhada no processo para ver se ele teria trazido algum outro elemento de modo a demonstrar, né, enfim, que ele não exerceria essa atividade.
e realmente eu também não encontrei. Então, na verdade, era só para confirmar de que não existem, né, esses outros elementos que comprovariam a alegação dele. Perfeito. Doutor Nilson. Votação, senhor presidente. Não, que essa tese dentro daquela sua linha que o senhor já defendeu, vai querer fazer alguma consideração ou posso passar para a votação? Porque o Alexandre ficou com uma certa dúvida sobre os efeitos. Se eu não me engano, Nilson, no seu entendimento, é a partir do primeiro dia do exercício seguinte, né? Ele que está dando aqui a partir do mês seguinte, né? Pelo que eu vi aqui. Tem essa diferença, porque lá no meu caso, do meu processo, quanto a gente pedia, assim, olha, eu já poderia ter pedido, né, o retorno, né, já a partir de janeiro do ano seguinte, né, e foi isso que foi deferido, né, que já havia pedido. No caso que o doutor André nos trouxe o precedente lá da Câmara Superior, que não é exatamente esse caso, mas que a ideia era que o contribuinte poderia retornar à atividade, àquele regime, quando o motivo que o impediu já não existe mais. Eu não me lembro, aliás, eu não cheguei a olhar o acordo, pode parecer, se tem essa definição, né, em relação a quando retornar ao período, né, entende? Então, realmente eu fiquei com essa dúvida, só traz agora, mas eu fiquei com essa dúvida, em relação a quando retornar, né. Nos casos que a gente chegou foi ontem, né, o retorno foi já no ano seguinte. Foi no ano seguinte, foi. Né, no início do ano seguinte, ou seja, como se ele tivesse pedido para retornar o simples no período regulamentar, né, e ele tivesse sido concedido, digamos assim, né, não no mês seguinte, mas eu também não tenho, assim, contra a proposta aí do relator, né, nesse caso específico, no mês seguinte. Aqui eu posso ajustar, tá? Se vocês preferirem também. Foi o meu raciocínio, mas posso ser convencido do contrário. Desculpa, Nelson. Seria bom ver isso daí. Existe essa diferença que a gente aprovou ontem, né? Foi já no ano seguinte. No ano seguinte, eu me lembro. Acho que teve uns 2 ou 3 processos e que a sua tese defendia nisso, né? Nilson, o precedente lá da Câmara Superior também é nessa mesma linha, para o ano calendário seguinte, né? Ano seguinte, pronto. Mas, assim, pessoalmente falando, eu também não vejo como desabonar essa linha, né? Porque, assim, o raciocínio também fica claro nesse sentido, porque cessa. Você sabe que ontem eu também fiquei um pouco com essa dúvida, né? Porque eu pessoalmente não peguei nenhum caso assim ainda para relatar, né, Nilson? Então, a gente fui acompanhando, eu entendi o racional, o precedente da Adriana também está claro para o ano seguinte. Quanto ao ano seguinte, eu acho que estamos todos muito bem resolvidos. Mas a minha dúvida realmente é se não seria factível, nesse caso concreto do Alexandre, ser a partir do mês seguinte, dada, né, os lapsos trazidos e carreados nos autos. Não me incomodaria, pessoalmente falando, a condução como ele colocou, tá? Eu não vejo um óbice nesse sentido na linha do raciocínio que a gente trabalhou ontem, tá? Agora, também queria ouvir de vocês, mas, assim, qual seria o óbice de ser, em termos práticos, a partir do mês seguinte? Eu acho que é o seguinte, é porque a partir do momento que ele alterou o contrato, houve aquela informação e houve a consumação da exclusão. Então, quando ele alterou o contrato, ele estaria apto a pleitear novamente o pedido. Só que, como ele estava com a suspensão dos efeitos da exclusão suspensa, ele não pôde lá pleitear para o ano calendário seguinte. Eu acho que é basicamente esse o racional que entende que somente realmente poderia para o ano calendário seguinte. Então, é que ainda assim não refresca a situação de a gente pensar propriamente para o mês seguinte. Um dos argumentos aí que
né, que me veio, foi o seguinte: o contribuinte, quando ele retirou, né, o PNAE lá do contrato social, ele poderia pedir, né, o reingresso no Simples, já poderia pedir o reingresso no Simples. Mas Exato. quando é que ele poderia pedir? Dentro do período regulamentar, que é dezembro, janeiro, né? Então, assim, se a gente, pensando, né, se a gente conceder no mês seguinte, a gente está dando uma vantagem para ele em relação a outros contribuintes, né? Sim, sob essa perspectiva, sem dúvida, assim... Estou pensando... Não, sim, Nilson, eu acho que tem todo sentido, porque você cria uma quebra, o outro tem que esperar e esse não tem que esperar o prazo regulamentar. Eu tenho que ver que a exclusão foi totalmente regular, né? Ele alterou o contrato, né? E a lei determina que a alteração do contrato corresponde a uma exclusão. E o KNAI? Alterou o KNAI. Alterou o KNAI no contrato, né? Incluiu no contrato. Ele não foi só no sistema, ele alterou no contrato também. Alterou nos dois. Mas o que acontece? Alterou nos dois. Ele alterou, né? Isso não é tem um contribuinte que é meio doido, né? Altera no sistema e nem no contrato social. Isso. Só fazendo um adendo aqui, nesse caso aqui, ele é bem tranquilo porque ele alterou o KNAI, tá? Eu não me lembro agora se eu cheguei a enfrentar um dos próximos casos, tem alteração só no contrato, eu acho. Não tem no KNAI. Aí... Oi? Aí, nesse caso, eu acho que dá para usar a inteligência da súmula, porque o artigo 30, ele fala, dá a entender que é alteração perante a Receita Federal. Então, aí eu acho que dá para ser um pouquinho diferente. Mas isso aí vamos deixar para depois. Perfeito. Doutor Alexandre, só uma questão de ordem aqui. Doutor Efigênio pediu a palavra e depois eu queria saber qual é a sua posição final para a gente colocar em votação. Qual é o seu voto? Dessa forma, vai mudar ou não? Olha só, obrigado, presidente. O que a gente está tentando fazer, eu gostei dessa solução que o Leandro trouxe, estou lendo o voto da Adriana aqui, é o seguinte: conformar, não ser extremamente rígido, buscar uma solução ótima. Digamos que esse contribuinte, ele não tivesse impugnado, ele tinha uma atividade, ele foi excluído do Simples, ok? E aí, ele acata aquela exclusão e aí ele vai e modifica o contrato. Dentro da linha que o Nilson diz, quando que ele vai poder retornar? Somente no exercício seguinte, não é isso? Aquilo que o Nilson acabou de falar. Então, o que a gente está fazendo é exatamente isso. Permitindo, buscando uma conformação. Né? Então, por isso que eu entendo que a melhor solução é a partir do exercício seguinte mesmo, quando ele faria a opção dele normalmente. Ok, doutor Efigênio, obrigado. E aí, complementando o Efigênio, eu vou alterar meu voto aqui para janeiro. Acho que a questão do que o Neudson pontuou, da questão concorrencial. Eu acho que pesa. Eu acho que há argumentos também para defender no meio subsequente, mas a questão concorrencial, ela acabou pesando aqui. Então, e também acho que fica com uma maior conformidade aqui da turma. Então, também vamos alterar então para janeiro, presidente. Janeiro de que ano, por favor? Do seguinte. Então, esse é o problema. É do seguinte. O seguinte qual? Qual ano especificamente que eu estou perguntando? 2004. Aí que está o problema, né? A gente não sabe quando ele excluiu. Como não? Quando adicionou, desculpa. 2014, não? Não. O ano que ele foi excluído. Isso, o ano que ele foi excluído a gente tem. O que eu não tenho é o ano em que ele foi excluído do Simples. Deixamos bem claro. Eu não tenho o seguinte em que ele fez alteração contratual. O primeiro ano, a partir do seguinte, que ele fez alteração. Isso, esse é o Figênio. Exatamente. Só que eu não tenho o ano que ele fez alteração contratual para excluir. Não, é 2015, então, porque ele está fora em 2014. Não, a gente tem que colocar isso. Nos outros ficou bem claro. O requerimento é de agosto de 2014. O requerimento de inclusão, né? Isso. É de agosto de 2014. E aí ele pede essa reinclusão a partir de quando? Não, é que ele pede a reinclusão no... Quer ver? Deixa eu só abrir o recurso voluntário.
Ele pede de junho a dezembro de 2014, salvo engano. Deixa eu só abrir aqui. Pronto. Então a gente daria a partir de janeiro de 2015, né? Eu acho. Isso, é junho a dezembro de 2014. Então ele foi excluído em junho de 2014, é isso? Isso. Em agosto ele pede a inclusão retroativa, essa inclusão retroativa. Certo? Então, por essa linha de raciocínio que a gente está debatendo, a reinclusão seria a partir de janeiro de 2015. Isso Sim, também acho sim. que seria assim, da linha de vocês, seria essa. Não, desculpa. Eu me confundi de caso aqui. Nesse caso específico, de fato, ele faz o pedido de inclusão. Então, nesse caso aqui está determinado o objeto. Mas vai ter um caso que a gente vai se deparar daqui para frente que ele não faz esse pedido. Por partes. Ale, não faz, só explica. Vamos ver aqui. Vamos se concentrar nesse caso só, Alexandre. Eu preciso Então é janeiro de 2015. 1º de janeiro de 2015. É isso que eu vou colocar em votação, não é isso? Isso. Perfeito. Doutor Nelson. Certo. Então, só para a votação, né, presidente? Pois não, isso. Só para completar, assim, no meu voto, eu quero frisar, né, aqui no processo não existe nenhuma questão de prova. O contribuinte não foi excluído porque exerce a atividade A ou B. O contribuinte foi excluído porque ele alterou o seu contrato social, certo? Incluindo um código lá do contrato como se exercesse aquela atividade. Ele não teve que provar nada para isso, né? E a exclusão não foi porque foi provado que ele exerceu essa atividade A ou B. A exclusão foi uma exclusão formal, meramente formal. Em nenhum momento no processo se pediu provas de qualquer coisa, né? O único debate é alteração cadastral. Esse é um debate, o fato, né? Tanto o fato que motivou a exclusão, como o fato que está fundamentando o pedido de reinclusão. Eu alterei de novo, para tirar. Então, não tem questão de prova. Eu entendo que a gente não poderia exigir que o contribuinte, ao fazer esse pedido, provasse alguma coisa. Agora, nesse momento, sem ele nunca ter sido questionado, compelido a provar qualquer coisa durante o processo. É por isso que eu afasto a necessidade dessa prova difícil, que é provar que ele não exerce a atividade que ele incluiu no plenário. Estou lembrando que ele provar que exerce outra atividade não é prova que ele não exerce essa aqui. Entende? Difícil, né? Mas também não é prova, né? Ok. Então, de todo jeito, essa prova é uma prova, né, muito difícil. Ok. E, além disso, não é caso de prova. Então, eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Gisele. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Alain. Presidente, nenhum do que nós já falamos, eu abro divergência para negar provimento ao recurso. Perfeito. Doutor Efigênio. Acompanho. Doutor Jefferson. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Também acompanho o relator. Eu acompanho a divergência aberta pelo doutor Alain e ficou assim o seguinte resultado. Acorda os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, no sentido de determinar a reinclusão retroativa do contribuinte no Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2015. Vencidos os conselheiros Ricardo e Alain Marcel, que votaram no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item da pauta é o 252. O processo é o 15.586.720.427/2014-75. O recorrente é Baunilha Confecções Limitada, EPP. O relator, doutor Alexandre, a quem eu passo a palavra. Obrigado, presidente. Na verdade, aqui é uma sequência que vai envolver o 252, o 253 e o 254, tá? As 3 empresas de confecções, elas foram entendidas como um grupo econômico ali, né? Um grupo empresarial, que só se dividiu em diferentes pessoas jurídicas para ter enquadramento no Simples. Então, até o termo de fiscalização é o mesmo das 3 ali.
e os acórdãos foram julgados de forma conjunta pela DRJ. Então, vou falar aqui um pouquinho de cada um deles, né? O primeiro é o 252 da Baunilha Confecções. Então, foi realizada uma auditoria entre 2011 e 2012, está aqui o número do processo, e ficou constatada a formação de um grupo empresarial que envolvia a Baunilha Confecções, e era liderada por uma empresa chamada House Confecções, com o objetivo de se beneficiar do Simples Nacional. Aí aqui foram feitas diligências externas e cruzamentos de informações nos próprios sites da Receita Federal, né? E aí verificou-se que utilizava o CNPJ parentes, empregados e demais pessoas como interpostas pessoas. Trago aqui a lista das empresas que estão incluídas, tá? Aí aqui estão algumas delas. Então a gente vê ali a Baunilha, etc. e tal. O grupo de empresas aí, Distribuidora São Paulo, teve seus quadros formados por interpostas pessoas se beneficiando indevidamente do regime do Simples Nacional. Também foi administrado aqui, aí eu trago o nome das pessoas aqui, que é nos administradores. Então esse basicamente foi o motivo da exclusão, né, para efeitos ali a partir de 2010. Na manifestação de conformidade, as alegações elas foram tanto quanto genéricas, tá? Então, elas bateram bastante na tecla do cerceamento de defesa, das informações que foram colhidas ainda que não tivesse terminado a fiscalização. Não basta anotar a capitalização da infração, mas também especificar de maneira clara o procedimento impróprio. A redação do texto é bem clara que o efeito da exclusão se dá no próprio mês em que incorrida a exclusão, etc. e tal. No âmbito da DRJ, foi mantida essa exclusão, e no âmbito do recurso voluntário foram repisadas as razões de inconformidade. Então, não teve novidades. Então, indo agora para o voto, né, no que diz respeito a essa preliminar, já que boa parte da impugnação e do recurso voluntário se detém nessa questão de cerceamento de defesa, então trago aqui os dispositivos do decreto 70.235, que mostram o que precisa constar no auto de infração. Isso foi preenchido, né? Também, no que diz respeito a alegação de que o termo de exclusão apenas teria indicado quais são as interpostas pessoas, então também trago aqui uma parte do próprio acórdão da DRJ demonstrando essa problemática. Então trago aqui em verbis aqui. No que diz respeito à nulidade, claramente não tem descumprimento ao artigo 59 do decreto 70.235, então eu acabo rejeitando a preliminar que foi suscitada. E no âmbito do mérito, também, a meu ver, no âmbito da fiscalização, houve um levantamento comprobatório bem vasto ali, no sentido de que teria essa utilização de interpostas pessoas. Então, trago aqui os termos de declaração que foram utilizados aqui, bem como também um trecho do acórdão da DRJ. Então, eu entendo que deve se manter a decisão recorrida, já que teve uma análise probatória bastante rica no caso concreto. E no que diz respeito aos efeitos retroativos da decisão de exclusão, também eu trago aqui o artigo 29 da Lei Complementar 123, que vai dizer que nas hipóteses previstas no inciso 2 a 12 do caput, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês. Então, é a partir do próprio mês e não conforme queria a recorrente que fosse no mês subsequente. Então, ante o exposto, eu voto por conhecer e negar provimento.
Obrigado, Alexandre. Esse é exatamente igual a um dos que eu apresentei hoje de manhã, da House Confecções. São os mesmos sócios, tudo, viu? É o Corolla também. Exatamente igual. Vai ser os três Pro, o 252, o 253 e o 254. Ainda bem que não houve divergência. Né? Tá certo? Senhores, acho que a gente pode votar, né? Porque é exatamente o mesmo caso, House Confecções, Comério, até que eu li comércio na hora, eu me lembro até desse detalhe. Doutor Nilson. Não só o mesmo caso, não são as mesmas pessoas, né? É o mesmo grupo econômico, né? Acompanha, senhor presidente. Doutor Gisele. Acompanho, presidente. Doutor Alain. Acompanha, presidente. Doutor Efigênio. Acompanha, presidente. Doutor Jefferson. Acompanho, presidente. E doutor André. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho e ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item da pauta é o item 253, o processo 15.586.720.426, 2014-21. João Mero Confecções Limitada. O relator também é o doutor Alexandre, a quem eu passo a palavra. Obrigado, presidente. 253 é exatamente a mesma situação fática, João Mero Confecções. Então, também foi a fiscalização lá de 2011, 2002, formação de grupo empresarial, da House Confecções. Trago aqui a lista também das empresas que foram investigadas. E o raciocínio mesmo. Então, aqui também, de uma maneira bastante resumida, é negar provimento ao recurso, conhecer e negar. Senhores, acho que eu posso proclamar o resultado, né? Igual, né? Então, fica da seguinte forma. Para o item 253, acordo os membros colegiados por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item é o 254, processo 15.586.720.438.2014-55, recorrente nacional Confecções Eireli Microempresa. Doutor Alexandre, com a palavra. Esse daqui também é a mesma situação, Nacional Confecções também faz parte aí do grupo que foi fiscalizado da House Confecções Limitadas, então também tem o mesmo desfecho, então conhecer e negar provimento. Então, senhores, vou proclamar também o resultado, que é exatamente igual, tá certa a situação, então, decisão, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, o processo é o item 254, já que ele é idêntico ao 253 e 252. O próximo processo da pauta é 255, é o processo 10.900. Pois não. É só uma questão de ordem, é porque nesses três processos o conselheiro Alexandre está rejeitando a preliminar de nulidade. Certo, deixa eu voltar aqui então, obrigado, viu? Eu acho que talvez no meu tenha que corrigir também. Eu acho que é de bom grado, né, a gente colocar conhecer, rejeitar a preliminar de nulidade e negar provimento. Então ficou assim, vou corrigir. Obrigado, André. Depois eu vou olhar o meu, assim que eu tiver tempo, que talvez seja a mesma situação. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, tá certo? Correto, né? Isso é para o 253, o 254 e o 255. Não, 252, 253 e 254. Tá certo. Então deixa eu ver aqui. 254, 253 e 252. Já ia anotando errado. Perfeito. Então, o próximo item da pauta é o 255, que o senhor vai apresentar agora, né? Isso, esse é o processo 10.920.002.973.2004.97. Recorrente é TMF, Manutenção Ferroviária Limitada, EPT. O relator doutor Alexandre, a quem eu passo a palavra. Bom, infelizmente esse é diferente. Mas estou brincando, pessoal. Esse daqui é um caso de também exclusão do Simples. A referida exclusão diz respeito à atividade de cessão de mão de obra. E a exclusão foi feita com efeitos retroativos, né? Retroagindo ao período compreendido entre 1º de abril de 2003 a 30 de junho de 2007. Aqui só um detalhe, a gente está falando aqui de Simples Federal, tá? Isso é importante. Então, no âmbito da sua defesa, o contribuinte ele contestou
alegando, primeiro, uma prescrição intercorrente, já que teria demorado muitos anos. Também disse que sua atividade seria reparo de máquinas e equipamentos, que a origem do contrato seria um contrato celebrado com a América Latina Logística, que houve uma necessidade de manutenção de locomotivas, mas não há que se falar em cessão de mão de obra, que é de responsabilidade da contratada todas as despesas, os uniformes e IPI são todos por conta da contratada. A DRJ julgou a exclusão como correta, né, julgando a manifestação improcedente. No âmbito do recurso voluntário, o contribuinte repisou os argumentos da impugnação. Passando ao voto, o voto, eu conheço do voto, em primeiro lugar. Com relação à preliminar, que ele chama de decadência, na verdade é matéria sumulada aqui no âmbito do CAF, a 11, súmula 11, que não há prescrição intercorrente, então rejeito a preliminar também. No que diz respeito ao mérito, a exclusão do Simples Federal tinha um dispositivo que dizia que não poderia optar quem presta, locação de mão de obra, né, vamos dizer assim. E nesse sentido aqui, esse aqui, diferente do outro caso que a gente julgou, eu coloco um trecho aqui do acórdão recorrido, que ele faz uma boa descrição, a partir do exame dos contratos, e, de fato, tem algumas contradições entre os documentos comprobatórios que permitem a caracterização da locação como mão de obra. Então, tem notas fiscais discriminando o serviço como cessão de funcionários. Aí trago aqui a cópia de uma dessas notas. Além disso, né, a TMF, que é a empresa que está sendo recorrente, ela prestou exclusivamente serviços para a América Latina Logística, o que indicaria aquela continuidade e exclusividade. Não que eu concorde totalmente com isso por si só, mas nesse caso é mais um elemento. Também a execução do serviço sempre feita pela entidade contratante. Então, diante de todo esse exposto, eu voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário. Você está na manifestação de conformidade, né, Alexandre? Faltou só o trecho aqui. Não, do recurso voluntário, né? Ah, sim, perdão. Do recurso voluntário, tá certo. Esse do recurso e no mérito negar provimento. Ok, senhores, algum comentário a fazer? O voto também aqui está bem claro, né? Cessão de mão de obra, né? Ele tomou com base na nota fiscal que ele citou também, tá ok? Alguém quer fazer algum comentário? Eu posso colocar em votação. Então, pronto, doutor Nelson, seu voto. Acompanho, senhor presidente. Doutora Gisele. Acompanho, presidente. Doutor Alain. Acompanho, presidente. Doutor Efigênio. Está mudo. Opa, acompanho. Obrigado. Doutor Jefferson. Acompanho, presidente. Doutor André. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho, ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento de recurso voluntário. Tem preliminar de nulidade também, né, Alexandre, aqui? Correto? Vou ligar aqui. Tem preliminar, sim, mas na verdade nem chama, seria preliminar de decadência, né? Que tecnicamente prejudicial. Prejudicial, Então eu até vou mudar aqui o texto para chamar de prejudicial. Então vai ficar prejudicial de decadência. Isso. Então, ficou assim, senhores, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e rejeitar a prejudicial decadência e, no mérito, negar provimento do recurso voluntário. Colegas, apenas para informar os senhores, é que o item 246 do Corolla eu fiz a correção no resultado do julgamento, tá certo? Colocando que tinha a preliminar de nulidade. Então, ficou igual ao resultado aos processos do Alexandre. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento. Tinha sido o item 246. Bom, o próximo item da pauta é o 256, é o processo 3855-720-641-2015-60, recorrente
Strategy Televendas e Turismo Limitada Microempresa. O relator, doutor Alexandre, a quem eu passo a palavra. Obrigado, presidente. Então, caso 256, também exclusão do Simples, deixa eu só me lembrar aqui de qual que é a fundamentação. Perfeito. Aqui a exclusão é Simples nacional, primeiro, só para pontuar. E a causa foi a prática de uma atividade que é vedada e foi consultoria, tá? A empresa prestou serviço de consultoria para o estado do Mato Grosso. Então, basicamente, esse foi o fundamento. Na manifestação de conformidade e também no recurso voluntário, a empresa vai ser até o aspecto formal, falar, não, aqui a gente não prestou consultoria, meu KNAI não é disso, meu objeto social não é disso, etc. e tal. Na DRJ foi mantida essa exclusão, no recurso voluntário foi repisado esse argumento. Então, esse é o relatório. Passando para o voto, eu admito aqui o voto, então conheço do recurso. No que diz respeito ao mérito, aí a análise vai ser feita no caso concreto. E aí eu trago aqui a cópia do objeto do contrato. E aí diz que ali os serviços são de consultoria para elaboração, implantação e acompanhamento e avaliação de plano para desenvolvimento integrado do turismo sustentável no estado do Mato Grosso. Diz que a contratada é especializada em serviços de consultoria, conforme o edital de licitação, né, até por isso que ela conseguiu vencer. Então, tem esse caráter de especialização em consultoria admitido por ela própria, né. Ali no âmbito do contrato ainda tem as obrigações, também ele vai chamar de consultor ali, e a nota fiscal, que eu também trago a cópia aqui, também foi emitida como assessoria e consultoria de qualquer natureza. Então, a descrição que foi utilizada pelo próprio contribuinte foi sempre de consultoria. No âmbito da lei complementar até então vigente, né, o texto da época era claramente uma vedação, e a empresa na época tinha sido aceita porque, da sua perspectiva formal, o que ela prestava não era consultoria de acordo com o seu objeto social e KNAI. Mas nesse caso concreto não tem que se falar em alteração do critério jurídico, porque surgiu esse contrato especificamente, essa nota fiscal, e foi aí que foi detectada que ela prestava. Então, nesse sentido, eu voto por conhecer no recurso voluntário, mas no mérito negar provimento. Só essa perspectiva da vedação formal e que houve elementos comprovando a prática dessa atividade que é vedada. É isso, como voto, presidente. Ok, também está bem claro o voto, né, com base em elementos de prova. Você fez a questão de transcrever aqui no processo. Algum comentário, senhores? Eu posso passar para a votação. Doutor Nilson. Acompanho. Doutora Gisele. Acompanhe, presidente. Doutor Alain. Acompanho, presidente. Doutor Efigênio. Acompanho, presidente. Doutor Jefferson. Acompanho, presidente. Doutor André. Acompanho, presidente. Eu também acompanho e ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário, né? O próximo item da pauta é o 257, é o processo 13.152.720.304/2014-17. Recorrente é Leste Comércio de Autopeças Limitada Microempresa. O relator, doutor Alexandre, a quem eu passo a palavra. Obrigado, presidente. Então, indo agora para o 257, né? Leste. Então, deixa eu só relembrar também qual que é a temática desse daqui. Então, basicamente, também exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1º de novembro de 2014, em razão de alteração dos dados cadastrais no CNPJ, a inclusão de um KNAI vedado. Então, ao ser atualizado o cadastro no CNPJ, foi incluído um KNAI de representação comercial, que é vedado pelo Simples. Então, no âmbito
ainda administrativa, o contribuinte apresentou uma contestação, em que em nenhum momento, ainda que tenha tido essa alteração, ela vai dizer que é um equívoco e que ela nunca praticou essa atividade de representação comercial. A CEORT de Cuiabá analisou isso daí, e aí ela foi pelo aspecto mais formal, no sentido de que a inclusão de uma atividade vedada no CNAE equivale à comunicação. Então, não cancelou a exclusão, permaneceu a empresa fora do Simples. Aí foi apresentada a manifestação de conformidade pela contribuinte. Basicamente, ela vai afirmar que é um erro de digitação, que vai causar um prejuízo incalculável, etc. e tal. Reitera que ela não agiu de má fé, de modo que ela pede até a aplicação do indúbio pro contribuinte, e no sentido também que não houve uma análise efetivamente se foi prestado ou não aquele serviço. A DRJ analisou e manteve o despacho decisório, então manteve a exclusão. E no âmbito do recurso voluntário, o contribuinte vai reiterar basicamente ali o que ele já tinha alegado anteriormente, no sentido de que foi um mero erro de digitação, etc. e tal. Perfeito, vou passar agora para o voto. Então, o primeiro recurso é tempestivo e atende as condições de elegibilidade, então dele conheço. No que diz respeito ao mérito, aí de fato teve toda essa alteração cadastral, que equivale sim a uma comunicação, tal qual já a gente discutiu um pouco hoje e ontem, né? Aquela questão do artigo 30. Eu coloco aqui também mais para citar, né, que na época do Simples Federal tem a súmula 134. Então acho que a inteligência dela deve ser observada se não tiver essa alteração do CNAE, mas aqui teve, então a gente passa por cima dela. E aí que, nesse caso aqui, eu também consultei o comprovante da Receita Federal dessa empresa, do CNPJ, e não consta mais esse CNAE de representação. Então também aqui eu estou propondo a inclusão retroativa. Aí esse sim é o caso, tá? Em que ele não chega a pedir efetivamente essa inclusão, tá? Então aqui, diferente daquele outro que ele chegou a pedir a inclusão, nesse caso ele não chegou a pedir de uma forma direta, né? Então por isso que eu tinha mandado determinar a inclusão retroativa a partir do mês, mas aqui a gente muda para ano, né? Ao que foi retirado o CNAE que gerou a exclusão. Então é como voto, presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Aqui, apenas para ficar, é igual aqueles outros casos, né? Na realidade, já tem uma solução de consulta interna que diz que esses casos é uma reinclusão, né? Que é um pedido de reinclusão. Você lembra até que eu até dei no... Apenas o seguinte, nós temos que dizer a partir do período, aqui também vai ser a partir de 1º de janeiro de 2015, né? No ano seguinte, não é isso? Pelo que eu vi aqui, o pedido foi a exclusão foi em 2014, e aquela mesma história, foi uma alteração cadastral que ele fez, ele disse que eu fiz errado, está entendendo? É uma discussão que nós discutimos em vários processos, não é? Ele também não traz prova, né? Porque, para mim, esse dado é relevante. Não traz prova. Então é uma situação idêntica. A minha única dúvida, presidente, por isso que eu apontei, é porque, como ele não fala... Ele pede, obviamente, né, mas ele não chega a falar quando ele excluiu isso do contrato social, não, do cadastro dele no CNAE. Aí ele diz aqui, Alexandre, ele diz aqui na petição dele que ele promoveu uma alteração contratual ainda no ano de 2014. Está na página, porque se não é aqui. Assim, eu também tomou de ciência do despacho decisório. Na página... Está na página 3, na página 4 do seu voto. Na página 4. Não nos conformamos com a decisão do auditor fiscal, pois a mesma não demonstrou análise da nova alteração ainda no ano de 2014. Tá inteiro. Estou até procurando, mas parece que ele fez alterações no próprio ano de 2014. Hein? Foi.
Por isso que eu digo, é dentro daquela linha que vocês estão adotando. seria 2015. 1 de janeiro de 2015. Exatamente. Isso, né? Não é? Não, então tá perfeito. Eu que peço desculpas aqui, porque pensei que esse caso não tinha. Né? Verifiquei que o Nelson que tem uns votos bem fundamentados, tem um momento dentro da mesma linha, né? Que está sendo voto. Não, então tá perfeito. Né? Então é colocar só 1º de janeiro de 2015. É igual o outro, é igualzinho. Tá certo? Obrigado, Efigênio, aí. Vamos colocar em votação, então, né? Esse caso já foi bastante discutido. É o doutor Neudson. Acompanhe o relator, senhor presidente. Gisele. Doutor Alain. Presidente, eu abro divergência para negar provimento ao recurso. Doutor Efigênio. Acompanho. Doutor Jefferson. Acompanho, presidente. Doutor André. Também acompanho, presidente. Eu vou acompanhar a divergência aberta pelo doutor Alain e ficou da seguinte forma. Acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, no sentido de determinar a reinclusão retroativa do contribuinte no Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2015. Vencidos os conselheiros Ricardo e Alain, que votaram no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, ok? Exatamente igual ao que está nos anteriores. O próximo item da pauta é o 258. O processo é o 11.065-723-558-2015-13. O recorrente é Indústria e Comércio de Calçados Zani Barcelos Limitada Microempresa. O relator, doutor Alexandre, aqui eu passo a palavra. Obrigado, presidente. Deixa eu só checar aqui, que esse daqui eu não lembro. Qual que era o motivo? Perfeito. Então, aqui também Simples Nacional, primeiro ponto importante, e foi excluída do regime em razão de débitos com a Fazenda Pública Federal. Então, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, dizendo que parcelou os débitos, requerendo aí a volta ao regime. O pleito foi analisado pela DRJ, que manteve o despacho decisório. A recorrente reiterou os argumentos que já tinha feito na impugnação. Esse é o relatório. No que diz respeito ao mérito, o que acontece é que, diferentemente do que ela alega na impugnação, a DRJ mostrou que ficou claro que ela não estava regularizada com seus débitos fiscais à época da exclusão. Então, a queixa com relação à impossibilidade de aderir no parcelamento acaba não tendo muito sentido para nós. Então, não há como se afastar o disposto no acórdão recorrido. Não há no comprovante, por mais que ela tenha alegado, não tem nenhum comprovante que mostre a regularização desses débitos. Ainda ela faz algumas alegações de cunho mais geral, de constitucionalidade. Então, nesse contexto, em que pese ter até para se entender a posição da recorrente, não é o ambiente para discussão dessa parte constitucional, e ela não trouxe nenhuma comprovação. Então, voto por conhecer e negar provimento. Perfeito. A alegação dele só é que ele não lhe foi permitido um novo acordo de parcelamento, né? A partir daí ele começa a discorrer outros argumentos dentro dessa linha. Senhores, alguma dúvida? Podemos votar? Também é um caso bem claro, né? Doutor Neudson. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Gisele. Acompanho o relator, presidente. Doutor Alain. Acompanho o relator, presidente. Doutor Efigênio. Com o relator. Doutor Jefferson. Com o relator, presidente. E doutor André. Também com o relator, presidente. Então, ficou da seguinte forma: eu também acompanho o relator, acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item da pauta é 259, o processo é 10.680-724-106-2015-39. O recorrente é Del Cismar e Roberta Maia, advogados associados. Passo a palavra ao relator, que também é o doutor Alexandre. Obrigado, presidente. 259 também foi uma exclusão com base na existência de débitos, tá? Que incluíam multas por atraso de obrigações acessórias. Então, a empresa apresentou manifestação de conformidade, dizendo que
promoveu uma auditoria interna por sua livre iniciativa, resultando no pagamento de diversos tributos em aberto, e também resultou na apresentação de denúncias espontâneas por falta de entrega de declarações nos meses de exercícios ali identificados. Então, os débitos são exatamente pela falta de entrega dos documentos objetos da denúncia espontânea. A DRF analisou o processo e manteve o ato sobre a seguinte fundamentação, no sentido de que o contribuinte alega que os débitos não têm sustentação legal, mas não apresentou que tenha apresentado impugnação das notificações. Então, de acordo com os débitos, eles continuavam aparecendo ali, né, no sistema. No âmbito da DRJ, foi mantido o despacho decisório, ou seja, manteve-se a exclusão, e a recorrente repisou ali os argumentos, bem como apresentou uma preliminar de nulidade ali, né, genérica, também que se confunde com mérito. Então, a preliminar que foi aduzida pela recorrente confunde com mérito, por isso que eu estou jogando como mérito. Então, ela alega que, apesar de ter apresentado uma denúncia espontânea, jamais foi intimada a se defender dos autos de infração que deram origem às irregularidades. Ocorre que, ao analisar se os referidos débitos escapariam aos limites delimitados nesse processo, mas ainda que fosse emitir juízo de valor sobre os referidos débitos, devo dizer que a recorrente teria baixas chances de êxito no contencioso administrativo, pois a matéria se encontra vinculada por conta da súmula 49, que diz que a denúncia espontânea não alcança penalidade decorrente do atraso de obrigação acessória. Então, assim que impese o seu inconformismo, o fato é que existiam irregularidades em sua conta corrente aptas a acarretar em sua exclusão, considerando que se baseou exatamente nessa modalidade de débitos, o grande ponto é que não há muito o que ser discutido aqui. Então, é de se manter a exclusão da recorrente do Simples Nacional. No que diz respeito ao prazo, todavia, o ADE, né, ele prescreve que a produção de efeitos seria a partir de janeiro de 2016, não podendo a DRJ alterar para 1º de janeiro de 2015, tá? Foi o que a DRJ acabou fazendo. Então, ante o exposto, eu voto por conhecer, e no mérito do parcial provimento só para que os efeitos da exclusão sigam o ADE, ali a partir de 1º de janeiro de 2016. Em resumo, então, eram débitos oriundos de falta de entrega de obrigação acessória, o contribuinte diz que regularizou com denúncia espontânea, mas isso não é permitido no processo administrativo, tem súmula CARF em tal sentido, e a DRJ ela modificou a data da exclusão. Então, aqui eu volto para ser a data que estava no ADE. Aqui eu entendo, até me padeço um pouco com o inconformismo do contribuinte, porque pode ter sido uma falha mesmo, o contribuinte, mas ficamos de mãos atadas, é matéria simulada. Até acho que deveria ter alguma forma de uma regularização espontânea também de obrigações acessórias. Mas não tem o que fazer. É como voto, presidente. Ok, obrigado, doutor Alexandre. Eu acho que foi um erro lá, um lápis, né, ou eles terem mudado a data, né, porque não teria nem motivos, né, para alterar a data, né, mas de qualquer forma, perfeitamente vale a sua correção, não tem dúvida que a correção vai ficar a partir de como está o ADE, ok? Senhores, algum comentário? Eu posso incluir nessa votação. Pediu a palavra o doutor André. Doutor André, pode falar. Presidente, é só que, analisando aqui o acordo da DRJ, ela fala que os efeitos, ela manteve, na realidade, os efeitos a partir de janeiro de 2016. Onde foi que eu queria saber do relator, onde foi que ele viu que era a partir de 2015? No relatório do acordo da RJ, ele fala janeiro de 2015. Mas, realmente, lá no dispositivo, ele fala janeiro de 16, né? E no relatório da DRJ, né, a página 68, ele fala, com efeitos a partir de... Primeiro parágrafo, trata-se de manifestação de conformidade contra a exclusão do regime tributário do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015.
do relatório. Mas realmente lá no dispositivo, ele se corrige, né? Dando efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016. Então foi um erro material lá no relatório, mas que não perdurou até o dispositivo lá do... Talvez foi uma observação desse sentido no seu voto, né, Alexandre? Parece que ele Isso, é que no recurso voluntário, ele aponta exatamente esse erro, né? E aí ele fala, não, tem que ser 1º de janeiro de 2016. Mas eu vou apontar aqui para deixar mais claro. Mas como o erro foi no relato, né, não foi na decisão, a decisão foi 16, né? Então eu acho que é só negar provimento, né? Não? Também concordo. Perfeito. Aí, Alexandre, volta que você faz só esse esclarecimento, né? Perfeito, o relatório, mas o dispositivo da decisão da DRJ não alterou a data, né? Tá entendendo? Um lapso, tranquilamente, né? Senhores, podemos votar, né? Também é um caso bem simples, né? Sim. Doutor Nelson. Certo, então eu acompanho, né, no sentido de negar provimento, né? Isso. Perfeito, negar provimento. Doutora Gisele. Acompanho, mas no sentido de negar provimento, perfeito. Tá certo. Doutor Alain. Nego provimento, presidente. Acompanho. Doutor Efigênio. Acompanho o relator, presidente. Doutor Jefferson. Acompanho o relator, presidente. E doutor André. Também acompanho para negar provimento, presidente. Eu também acompanho para negar provimento. Ficou da seguinte forma o resultado. Acórdão dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item da pauta é o 260, o processo em 13.846, 720, 333, 2015, 43. É Toque Consultoria e Treinamento Limitada, EPP. O relator, doutor Alexandre, é quem eu passo a palavra. Perfeito, presidente. Só 30 segundinhos aqui, só para... Estou copiando da costa do TRJ para deixar a citação literal aqui, para não dar problema. Perfeito, perfeito. Sem problema. Tranquilo. Tem o microfone aberto aí? É o meu, provavelmente. Tá certo. Eu estou digitando aqui. Sempre é, Sérgio. Tranquilo. A gente aguarda. Pode ficar tranquilo. Perfeito, pessoal. Perdoem pela demora. É que eu já quis colocar agora para não esquecer depois de algum detalhe. Agora sim, passamos ao 260, com o SUTOC. Então, aqui também a gente está falando do Simples Nacional, também exclusão. A exclusão, ela se deu em virtude da existência de débitos de Simples Nacional, períodos de apuração de março a junho de 2015. Então, a empresa apresentou uma manifestação de conformidade,
alegando ali que ela não foi comunicada da exclusão de forma eletrônica. Também argumenta de uma forma genérica, né, os princípios constitucionais de tratamento favorecido à micro e pequena empresa, violação ao princípio da legalidade, que ela solicitou revisão dos débitos, e nesse sentido ela não conseguiu obter a certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa. Então, nesse sentido, ela queria o cancelamento do ADE. O pleito foi analisado pela DRJ de Recife, que manteve a exclusão. No âmbito do recurso voluntário, o recorrente reiterou as argumentações, além de apresentar a preliminar de nulidade, que ela não recebeu um novo ADE. Então, o recorrente alega na preliminar, aqui já passando para o voto, me desculpem, que não recebeu um novo ADE, tal qual previsto no artigo 4º do ADE, e aí diz que tornar-se-á sem efeito a exclusão caso a totalidade dos débitos da pessoa jurídica sejam regularizados no prazo de 30 dias contados a data de ciência dessa DR, salvada a possibilidade de emissão de novo ADE devido e outras pendências porventura identificadas. Entendo não assistir razão à recorrente neste ponto, isso porque o artigo 4º apenas ressalva a possibilidade de um novo ADE, caso tivesse uma nova situação de vedação ou novos débitos, né? Não significa dizer que vai ser necessariamente emitido um novo ADE. Ademais, como bem nota o acórdão recorrido, prescreve hipótese de exclusão por comunicação, significa dizer que a iniciativa é do contribuinte, não havendo que se falar em nulidade da ADE. Então, também trago aqui um trecho da decisão recorrida. Por tal motivo, então, afasta a preliminar suscitada. No mérito, a recorrente manifesta interesse na revisão e no parcelamento de seus débitos, mas esse pedido acaba fugindo ao escopo do presente contencioso administrativo, motivo aqui pelo qual ele não conheço. Então, ante o exposto, eu voto por conhecer e no mérito negar provimento. Aqui eu até pensei em falar, até não conhecer, mas eu achei melhor conhecer, já que eu estou analisando aquela questão da nulidade anteriormente. Perfeito. Doutor Alexandre, tem uma ação judicial que é citada no relatório, isso não veio por recurso voluntário, não, essa questão? Ele não levantou mais, não? Deixa eu checar, que eu me lembro não, tá? Porque tem aqui no relatório, ele ingressou na Justiça Federal, a importação funda seu pedido no fato de débito motivador estar suspensa, em virtude da entrada da Instituto Processo Administrativo ora analisado. E assim requer em juiz a emissão de certidão positiva com efeito negativa. Tem que ter antecipação de tutela deferida ainda, né? Agora, depois... Isso foi antes da DJ. A DJ negou, tá certo? Aí no recurso voluntário... Eu não tenho, presidente. No recurso voluntário ele não cita em nenhum momento. Acho que, na verdade, é que ele estava precisando de uma certidão negativa para um momento pontual, e aí por isso que ele entrou com a ação lá atrás. Mas no recurso voluntário ele não cita. Ele não cita no recurso voluntário. Não. Então, tudo bem. A doutora Gisele, ela está no ar, né? Está só com... Não é problema de o microfone está desligado, Gisele. Ele começou a dar uns cortes, eu tirei um pouco o vídeo para ouvir melhor vocês. Tranquilo. É porque eu nunca sei se nós temos tanto problema de transmissão que... Não, sem dúvida. Eu tirei um pouquinho porque começou a cortar. Perfeito, obrigado. Senhores, a gente pode fazer a votação, querem analisar mais algum ponto, conversar com o doutor Alexandre. O doutor Nilson está analisando alguma coisa aí, bem sério. Estou lendo a decisão da DRJ, mas eu estou apto a votar, senhor presidente. Pois não, doutor Nilson, eu sou aqui o primeiro a votar, então. Acompanhe. Doutora Gisele. Acompanhe, presidente. Doutor Alain. Acompanhe, presidente. Doutor Efigênio. Acompanhe. Doutor Jefferson. Acompanhe, presidente. Doutor André. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho e ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item da pauta é o 261, processo 10.120.729.71.2015.04. 3G, Comércio e Serviço
Consultoria Limitada ME, desculpe. Perfeito, presidente. Deixa eu abrir. O relator, doutor Alexandre, aqui. Agora ele travou. Todo mundo ok? Ok, tranquilo. Eu estou bem, não sei se alguém está com problema. Também aqui, exclusão do Simples Nacional, o ato declaratório com efeitos a partir de julho de 2011 e foi fundamentado em locação de mão de obra, que é uma causa impeditiva. Então, aqui também, mais uma vez, o contribuinte ele vai alegar que o serviço de apoio administrativo na preparação de documentos para um órgão lá do estado do Tocantins não é necessariamente cessão de mão de obra. Até no âmbito da DRJ foi considerado que é sim cessão de mão de obra, então foi mantida a exclusão. E no âmbito do recurso voluntário, o recorrente repisa os seus argumentos. No âmbito do voto, a recorrente não inova no seu recurso voluntário, então, nesse sentido, até propõe a confirmação do acórdão recorrido no que diz ao mérito do desenquadramento, e aí eu colaciono aqui exatamente a parte do voto condutor do acórdão da DRJ, que é um pouco daquilo que a gente discutiu, né, o que seria a cessão de mão de obra, essa colocação à disposição do contratante, em suas dependências, serviços contínuos, etc., e a lista, né, que obviamente tem que ser preenchida. No caso concreto aqui, também entendo que o serviço foi de recepcionista, tá? Então, no próprio ofício da Superintendência Regional do Trabalho, a licitação era para que fosse suprir esse serviço de recepcionista mediante cessão de mão de obra, e da análise contratual também fica bem claro que é esse o serviço. E no que diz respeito ao momento do desenquadramento, aí aqui estou colocando uma coisa mais inovativa, tá? Lembrando que nesse caso aqui, não foi por conta de alteração no contrato social, né? Foi por conta da prestação efetiva de cessão de mão de obra, vamos chamar assim. Então, até cito a súmula do Simples Federal, mas eu estou colocando que o momento que deveria ter esse desenquadramento seria quando efetivamente for prestado o serviço. E aí, estou determinando que é pela assinatura do contrato, tá? Então, estou conhecendo e no mérito dando parcial provimento. Como essa questão é nova aqui, queria também ouvir a opinião de vocês, tá? A questão do momento, né? E nesse caso, com relação a que a cessão de mão de obra, está um pouco mais claro. Então, aqui estou aberto a mudanças também. A legislação diz que, nesse caso, a exclusão é a partir de qual data? A legislação, Efigênio, deixa eu só checar aqui também, que eu não lembro de cabeça. Esse aqui é o sério, né? Olha, eu estou vendo aqui, tem um documento, abri o processo, ele está na página 50 do processo, é o despacho decisório que originou tudo, a emissão do ato declaratório de exclusão, né? Deu origem ao presente processo o ofício, do Ministério do Trabalho e Emprego, apresentando denúncia de irregularidade e enquadramento no Simples Nacional da empresa acima mencionada por constatação de hipótese de vedação simples. A denunciante apresentou como prova o fato da mencionada empresa prestar serviços de recepcionista mediante cessão ou locação de mão de obra à Superintendência Regional de Trabalho e Emprego em Tocantins e apresentou o contrato de prestação de serviços às folhas 3 e 10. A empresa está enquadrada no Simples Nacional desde 1º de julho de 2007. Foi feita intimação à empresa para que apresentasse o contrato social e todas as suas alterações. Desta análise, verificou-se que desde a primeira alteração contratual registrada na Junta Comercial em 27 de julho de 2011, a empresa exerce atividade de cessão de mão de obra, dos 24 a 45.
Em função do exposto nas áreas dos autos, estou comprovado que a mesma não poderia continuar como optante pelo Simples Nacional, tá certo? Os efeitos da exclusão ocorrerão a partir de 1º de agosto de 2011, de acordo com o disposto no inciso 1 do parágrafo final do artigo 74 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional. Tá certo? Então, o que foi que aconteceu? Foi uma denúncia do próprio Ministério do Trabalho e Emprego, eles verificaram que o contrato social, tá entendendo? Desde a alteração, ele mudou a atividade, tá ok? Eu acho que existe um contrato posterior, mas ele tomou como referência desde a alteração contratual. Então, com devida vênia, Alexandre, eu acho que não seria o caso da gente alterar essa data, não. Não, a questão é bem interessante, né? Porque, de fato, o que acontece? Se a análise, se fosse o KNAI, né, tal qual a gente observou em outros casos, o KNAI, a gente entende, a lei fala que é uma comunicação, pelo texto da lei complementar 123. A mera alteração contratual, a lei não fala como comunicação, porque ela está direcionada lá na Receita, né? Não a alteração contratual. E aí a inteligência da súmula do Simples Federal, eu gosto bastante dela porque tem que ter uma análise fática, né? E aí, a comprovação efetiva, me parece, num primeiro momento, que ela só se dá efetivamente quando tem o contrato. Até então, você tem a previsão contratual? Você tem. Mas eu acho, a princípio, viu, Ricardo, acho que eu vou manter, tá? Mas também, estou aberto, porque esse é um tema novo e é interessante, tem nuances, né? Bom, mas só que para deixar bem claro o que foi que aconteceu, né? Houve uma denúncia do Ministério do Trabalho e Emprego, tá certo? Eles foram lá, investigaram, viram a atração cadastral. Aconteceu na data de 27 de julho de 2011, e posteriormente, eles, bom, então, a partir dessa data, a partir do mês de agosto, eu excluí você do Simples Nacional, tá ok? Há contratos depois, mas eu acho que não ficou configurado, na minha opinião pessoal, depois, nessa data, tá entendendo? É o que me parece, mas, claro, é o colegiado que vai decidir. Na representação do Ministério do Trabalho, ele diz que o contrato foi firmado em março de 2013. Certo? A representação aponta a data de março de 2013 como a data do contrato, não é isso? Eu estou entendendo o que a Alexandre está dizendo. Assim. Agora, a alteração do contrato social da empresa para incluir o KNAI, esse KNAI, prestação, né, de serviço, se deu em 2011, julho de 2011, certo? Mas só há provas do processo de que ele exerceu essa atividade em março de 2013, que é esse contrato celebrado com a DRT. Então, assim, a questão aí nós vamos considerar, bom, a DRF considerou a data de alteração do contrato, certo? E o contribuinte diz assim, não, mas eu não exerci atividade, eu só fui exercer atividade só a partir de março de 2013, entende? Então, essa é a questão, a gente vai aceitar, né, como evidência da atividade vedada a alteração do contrato, a inclusão lá do KNAI no contrato, ou a gente vai aceitar somente quando houver provas de que ele exercia a atividade vedada. Tá? Então, pela súmula, pela inteligência da súmula, apesar da súmula aplicar só ao Simples Federal, né, mas acho que a ideia do Alexandre é aplicar a inteligência da súmula aqui, no sentido de que não basta a alteração do contrato social, incluindo o KNAI, vedado. Tem que haver a prova. E a prova só há a partir de março de 2013, que é o contrato com a DRT. Entende? É isso mesmo, Nelson. Acho que por aí a divergência entre a decisão da DRJ, né? Eu acho que a distinção desses casos com casos passados é que naquele, a legislação interpreta a alteração como uma comunicação, né? Que o contribuinte está... Aqui não, aqui o contribuinte está sendo excluído, então realmente inverte a questão do ônus e eu acho que dá para aplicar o racional da súmula mesmo. Sim, sim. Mesmo porque o despacho decisório, o ato declaratório, melhor dizendo, tem como fundamento o exercício da atividade vedada, né?
É isso que, se a gente for adotar como critério a alteração do contrato, é uma mudança do critério jurídico aí, né? E a exclusão foi pelo exercício da atividade, não foi por alteração do contrato. Aqui fica uma situação interessante pelo seguinte, de acordo com esse debate que a gente está trazendo, que a gente está tendo no âmbito do simples. Se eu preciso de prova, se eu for levar análise somente a prova é o contrato, como que ela se deu. Se eu considero simplesmente a alteração, é lá atrás. Só que quando eu considero alteração lá atrás, eu considero porque não tem prova. Não é isso? Naquela direção assim, aqui eu tenho prova. E se eu levo a prova em consideração, vou para 2013. Então agora a gente fica numa situação que, né, tem que definir qual que é o ponto. Sim. Entendeu? E aí, uma saída, o racional da súmula, ele resolve isso. Eu tenho um apoio racional da súmula, se for seguir essa linha da data da prova efetivamente. Né? Perfeito. Doutor Alan, o senhor está com a palavra. Quero me posicionar um pouco melhor sobre essa questão da data da prova. Eu queria um pouco mais de esclarecimento. Não, é porque o que aconteceu foi o seguinte, o relatório fiscal recebeu uma denúncia, aí olhou a data da alteração contratual, e considerou assim, a partir dessa data, você passou a exercer outra atividade, e se excluiu a partir dessa data, tomou como elemento de prova a partir disso. Aí o contador diz, não, tudo bem, mas eu só comecei a exercer essa atividade, tá entendendo? A partir do 2013, parece, que aí ele traz um contrato que ocorreu em 2013. Mas, gente, a simples alteração cadastral já é feito de exclusão do Simples Nacional, tá certo? E segundo, ficou comprovado que, pelo menos em algum momento, ele exerceu, quer dizer, ele não me parece que esse contribuinte, a partir de um momento futuro, ele passou a exercer. Então, o que está se discutindo é a prova, né? O doutor Alexandre, pelo que eu entendi, ele está acolhendo o argumento do contribuinte, tomando como base, esse contrato foi em 2013, então só vale esse contrato que ele teve com o Ministério Público em 2013, e não a alteração cadastral, que foi o que considerou a fiscalização. Eu acho que o cerne da questão é isso aí. Só que o fundamento da exclusão dele não é a alteração no contrato social. Esse não é o fundamento da exclusão dele. Porque já estava lá. O fundamento da exclusão é exercer a atividade vedada. Exato. Mas a partir que muda a alteração, ele potencialmente não estaria? Porque, assim, a representação do Ministério do Trabalho, certo, aponta uma data, que é 2013, não é isso? Isso, é 2013. Diz assim, olha, essa pessoa aqui, essa empresa, assinou um contrato comigo em março de 2013, para exercer essa atividade, e essa atividade é defesa. Essa é a representação feita pela TRT. A DRF, ela foi mais além, assim, né, deixa eu dar uma olhada aqui no contrato dele. Ele fez uma alteração no contrato social da empresa em 2011, incluindo esse KNAI, que é proibido. É anterior, ou seja... É 11. Então, assim, a DRF não levou em conta, certo, a questão do exercício da atividade. Levou em conta a alteração do contrato. Então, ela assumiu a alteração do contrato social como prova do exercício da atividade irregular. Certo? A partir daquela data. A partir da alteração do contrato social. A partir da alteração do contrato social, entendi. E não da assinatura do contrato de prestação de serviço. Entendi. Né? Mas o fundamento é exercício de atividade vedada. Me parece que aí tem algum elemento no sentido de que a atividade... Porque repara bem a situação. A minha ideia é sempre mais se basear numa questão de uma realidade fática, né? E me parece que aqui existem elementos fáticos mostrando que isso só aconteceu a partir de uma determinada data. Seria isso? Segundo a representação do Ministério do Trabalho. Certo, entendi, não, está certo. Muito provavelmente o que aconteceu foi o seguinte, o Ministério Público do Trabalho foi fiscalizar a empresa na qual ela trabalhava, né, essa recepcionista, e aí entrou com esse pedido, aí mostrando, olha, tem aqui essa ligação. Aí avisou a Receita Federal, sim, e aí a Receita Federal foi e desenquadrou. Quando ele desenquadrou, o grande ponto aqui
Talvez tivesse prestação, então, não sei, não posso dizer que sim ou não dá para saber. Mas de com certeza, maneira, a partir de 2013... De qualquer maneira, foi instaurado um procedimento, uma verificação, tudo, e de qualquer forma só se confirmou a partir dessa data, né? Isso, e a qualificação jurídica, que foi o ponto que o Neudson colocou. De fato, se fosse a qualificação por conta de alteração de contrato social, aí dava para não. Sim, aí é o 30, não é isso? Da lei complementar. Não, tá certo. Isso, entendi. mas não foi esse tá o motivo. Tá bem esclarecido. Mas só para esclarecer, Alexandre, não é nem fiscalização. Jefferson pediu a palavra também, viu? Só para por ordem, viu? Perdão. Doutor Jefferson. Doutor Nilson, depois a gente passa a palavra para o doutor Jefferson. Então, obrigado, presidente. Na verdade, eu só queria entender a questão da inteligência da súmula. Me parece que a questão é comprovado que a tutela foi exercida a partir, né, da assinatura do contrato. E aí a Receita presumiu que também seria aplicável no período em que ela foi registrada. A partir da execução a gente consegue comprovar, mas antes não. Então eu acredito que a inteligência da súmula deve ser encaminhada nesse sentido. É por isso que eu acredito que o voto do Alexandre está correto. Só isso, presidente. Ok. Doutor Nilson, quer falar? Sim. Só para esclarecer, Alexandre, não é nem questão de fiscalização, não. O Ministério do Planejamento, né, que era o controlava todas as contratações na esfera federal, tinha uma instrução normativa que determinava que todo órgão da administração federal que contratasse, certo, esses serviços aí, né, que são esses serviços terceirizados, né, deveria representar a Receita Federal se a empresa contratada estivesse no Simples. Então, é uma determinação administrativa, certo? Superior. Por isso, a gente já viu várias dessas representações aqui. Né? Desde o mês passado, que a gente julga Simples, né? Tem dessas daí. Né? Só para esclarecer essa questão fática e curiosa. O André quer falar. André, a palavra está com você. Só para também ainda deixar mais claro, no ADE, olhando aqui, o fundamento da exclusão é com base no 75 da resolução, que trata de exclusão de ofício. E o fundamento dos efeitos, aí ele está fundamentando no ADE com base no 74, que trata da comunicação, ou da exclusão por comunicação. Então, realmente... Esse detalhe para mim é importante, calma. Para mim pode ser... André, por favor, está em que página é isso? Porque aí seria uma questão de erro no ADE. Para mim já muda a figura. Deixa eu dar uma olhada aqui. Presidente, o ADE... Estou abrindo ele aqui agora, porque aí seria um dado que você está mostrando para mim, passaria a ter relevância, tá certo? O ADE está na página 51. Perfeito. Deixa eu... Está aqui, artigo 1º, excluída a pessoa jurídica desde a alteração de seu contrato social, 27 de julho de 2011, em virtude de exercer a atividade abrangida pelas vedações para a opção permissional do sistema. Os efeitos da exclusão ocorrerão a partir de 1º de agosto de 2011, de acordo com o disposto no inciso 1 do parágrafo 1 do artigo 74. Poderá a pessoa jurídica apresentar, mas é onde que você viu a incorreção. Ele deixa claro que foi a questão da alteração do contrato social, foi isso que eles tomaram, tá certo? Eles partiram de uma denúncia, mas eles tomaram como referência a alteração do contrato social. E os efeitos a partir do 1º de agosto, tá ok? Com relação ao fundamento, presidente, antes do artigo 1º, ele fala que, considerando o disposto no artigo 75 da resolução, que trata de exclusão de ofício, e quando ele vai fundamentar no artigo 2º a questão dos efeitos, ele fundamenta no dispositivo que trata de exclusão por comunicação obrigatória. Só um minuto aqui porque às vezes um artigo ou outro eles têm relação, não sei se é o caso, tá certo? Eu estou dando uma olhada nisso aqui. É resolução, né? Eu estava lendo a lei complementar, peraí.
O artigo 74, se posso falar, senhor presidente? Pode. O artigo 74 da resolução diz assim: alteração de dados no CNPJ informada pela microempresa equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas seguintes hipóteses: alteração de natureza jurídica, tal. Então, assim, ele tem são dois fundamentos, um fundamento para a exclusão e um fundamento para os efeitos. Mas só que e aí eu já vou dar a minha opinião, né? Os efeitos, eles devem corresponder ao motivo da exclusão, certo? Se ele exclui por um motivo e dá os efeitos por outro, eu acho que isso não é correto, né? Isso não pode ser admitido. Os efeitos são dados conforme o motivo da exclusão. Ele não pode dizer, não, eu excluo por exercício de atividade e vou dar os efeitos porque ele alterou o seu contrato social. Isso daí é totalmente antitécnico, né? É uma tecnia aí da DRF, do ponto de vista jurídico, na minha opinião, né? Porque os efeitos devem seguir o ato que provocou o ato administrativo de exclusão. Uma relação de causa e efeito, né, meu? Exato, não pode isso. Então, se ele queria excluir a partir de 2011, ele teria que excluir em razão da alteração do contrato social, a inclusão do KNAI lá no contrato social. Mas isso também não dá, porque a resolução diz que é alteração no CNPJ, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. E ele não fez alteração no CNPJ, só fez alteração no contrato social. Então, aí não dava para... Foi um pouco até de má... Acho até que é má fé, sabe? É má fé. Ele não poderia, a DRF não poderia excluir em 2011, porque não houve alteração no CNPJ, certo? Aí, né, usou o fato lá de 2013. Mas, ao dar os efeitos, usou esse fundamento aí. Eu creio que não é adequado isso daí. Bom, senhores, querem voltar? Doutor Alexandre, então... Alexandre, só porque eu preciso colocar na ata a data que seria exatamente da sua exclusão. Os efeitos saem a partir de 1º de abril de 2013, é isso? Em primeiro lugar, presidente, essa menção do André foi bem importante. Eu até já fiz 2 brevíssimos parágrafos colocando essa potencial inconsistência entre vamos chamar assim, o caput do ADE e o artigo 2º. Então, já coloquei aqui. E no que diz respeito, eu coloquei a data da assinatura do contrato, mas eu vou colocar, então, de modo específico, que é 12 de março de 2003, né? Então, o efeito se daria aí a partir desse mês de 2013, março de 2013. 1º de abril, não, porque não, o 1º de mês seguinte... não, desculpa, 1º de abril, sim. Que eu vou colocar na ata, assim, né? Então, você manteria seu voto nesse sentido? Isso. Então, ok, que é a partir da data que tem um contrato, mesmo em março de 2013, houve um contrato com o Ministério do Trabalho, então, a partir daí, ele começou a exercer a atividade, os efeitos a partir de 1º de abril. Ok? Eu acho que ficou bem claro, né? Senhores, podemos votar? Doutor Meus, vota como? Senhor presidente, eu fiquei com uma dúvida sobre a data dos efeitos. Eu estou consultando aqui a resolução, que ele diz assim, a exclusão de ofício, que é o caso, né, produzirá efeitos... a partir da data dos efeitos da opção... agora me perdi. A partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção do Simples,
oferecimento barato. Não, acho que é o mês seguinte mesmo. Tá. Eu acompanho, senhor presidente. Certo. Doutora Gisele? Acompanho o relator, presidente. Então, presidente, nesse caso eu vou acompanhar o relator, porque eu entendi que a questão tem umas especificidades fáticas, né? Permitem aí uma diferenciação e eu vou acompanhar o relator. Perfeito. O doutor Efigênio? Com o relator, presidente. Doutor Jefferson? Com o relator, presidente. André? Também acompanho o relator, presidente. Eu vou abrir divergência e você volta vencido, é claro, porque eu entendo o seguinte: houve uma denúncia de que existe uma atividade irregular. Estava comprovado que existia atividade irregular. Para eu ter certeza que seria só naquela data, eu teria que investigar todas as operações dele. O que foi que a fiscalização viu? O contrato social. Então, me parece bem razoável. No momento que ele atualizou o contrato social dele, a legislação presume que a partir dele comece a ser aquela atividade, a minha visão, o ato declaratório está correto. Então, seria em 2011, 2013. Para considerar a partir de 1º de março, de abril de 2013, eu tinha que ter a certeza que era a única atividade que só fez esse contrato nessa data, né? Eu sei que como o Ministério do Trabalho foi nessa data, mas não é que me parece que foi considerada a licitação. Para mim é razoável supor, está comprovado que existe essa atividade, a partir do momento que ele alterou a atividade, e a própria legislação prevê essa presunção que ele está exercendo a criatividade a partir daquela data. A legislação não fala que ele precisa, no momento que ele começa a exercer, no momento que ele faz a alteração cadastral. Esse contribuinte fez uma alteração cadastral, mas não alterou o CNPJ. Por isso que eu fiz, que não tomou conhecimento. Quando ele tomou conhecimento, disse, não, olha, isso aqui você deve ter alterado o seu CNPJ devido à sua alteração cadastral. Então, a partir dessa data, então não vejo erro no enquadramento legal, tá certo? E na meu sentir, meu convencimento, está correto o ato declaratório para considerar desde 2011, tá ok? Então, ficou da seguinte forma: acorda os membros do colegiado, com maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso unitário, no sentido de estabelecer que os efeitos da exclusão ocorrerão a partir de 1º de abril de 2013, viu, Alexandre? Tem sido o conselheiro Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, que votou no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Tá certo, não tá, Alexandre? Só repete a data, por favor, presidente. 1º de abril de 2013. Ah, perfeito. Porque o contrato é de março, 12 de março. É isso. Esse dado é muito importante, né, para isso mesmo. O próximo item da pauta é o 262, o processo é o 13.884.720.435/2017-74. O recorrente é do Vale Transporte Limitada, EPP. O doutor Alexandre também é o relator, a quem eu passo imediatamente a palavra. Obrigado, presidente. Então, 262, aí do Vale Transportes Limitada, EPP. Então, também aqui a gente está falando de Simples Nacional, e nesse caso também, né? Nesse caso, o motivo da exclusão se deu por conta de existência de débito com exigibilidade não suspensa. Basicamente, então, a contribuinte ela apresentou a manifestação de conformidade pedindo a sua inclusão no Simples Nacional e alegando que impugnou o auto de infração, enquanto não tramita e não apreciado o recurso de impugnação, não pode obstar a opção pelo Simples Nacional. DRJ de Juiz de Fora manteve a exclusão, julgando a manifestação de conformidade improcedente. No âmbito do recurso voluntário, ela reiterou as razões de sua inconformidade. Então, o recurso eu admito e conheço dele. No âmbito que diz respeito ao mérito, em que pese a insatisfação da recorrente, o fato é que não existe controvérsia quanto à existência de um débito exigível, devendo o acórdão recorrido ser mantido nos seus termos. Aí também trago aqui o trecho do acórdão que exatamente fala da base legislativa, mostrando que tem o débito com a Receita Federal, referente à multa de atraso na entrega da GFIP. A interessada apresentou, entre outros documentos, impugnação do auto de infração por conta dessa multa do atraso da GFIP,
mas no âmbito da DRJ foi consultado ali, constatou que a impugnação foi intempestiva, tá? Então, como consequência, não se formou o litígio. Então, está correto a existência do débito e, como consequência, a nós, já que no momento em que foi excluído existir esse débito, é conhecer e negar provimento ao recurso voluntário. Ok. É como voto. Outro processo, que era uma auto-infração, ele foi intempestivo, então não estava suspensa a exigibilidade, né? Não pagou, né? Senhores, algum comentário? Podemos votação? Parece bem simples esse caso, né? Doutor Neilson. Acompanho. Doutora Gisele. Acompanho o relator, presidente. Doutor Alain. Acompanho o relator, presidente. Doutor Eugênio. Com o relator. Doutor Jefferson. Acompanho o relator, presidente. E doutor André. Com o relator, presidente. Então, ficou da seguinte forma: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item é o 263, o processo é o 3.896.720.455/2016-25, recorrente a CDL, Comércio e Indústria de Plásticos e Moldes Limitada, ME. Doutor Alexandre, mais uma vez, você está com a palavra. Obrigado, presidente. 263 também está falando de Simples Nacional, também estamos falando de exclusão por existência de débitos que não encontravam com exigibilidade suspensa. Aqui, o contribuinte também vai alegar de uma maneira bastante genérica que ele apresentou uma petição para agendamento de atendimento perante a Receita, para reparcelar os débitos, né? O que resultou de um processo administrativo, que o débito foi parcelado, vencendo a primeira parcela no dia 29 de fevereiro de 2016, né? Aqui tem um 29 de fevereiro, que é bem curioso. A questão foi analisada inicialmente pela DRF, que editou um despacho decisório, que o pedido de reparcelamento foi consolidado em 29 de fevereiro e a apresentação dos documentos somente em 24 de março, ou seja, fora do prazo legal para regularização. Fundamento, então, que se indeferiu o pedido de reparcelamento. No dia 10 de maio de 2016, foi apresentada na repartição fiscal uma nova manifestação de conformidade, onde foram repetidos os argumentos. A DRJ manteve a exclusão do Simples, e no âmbito do recurso voluntário foram os mesmos argumentos da impugnação, da manifestação de conformidade, desculpa. Então, passando para o voto, também o contribuinte não tem controvérsia com relação à existência do débito, e também sou a favor da manutenção do acórdão recorrido, no sentido de que o não acolhimento do pedido de reparcelamento lá por falhas do contribuinte faz com que aqueles débitos continuem existindo e, como consequência, eles ensejaram a exclusão. Então, voto por conhecer e negar provimento. Ok, obrigado, doutor Alexandre. Também bem claro, né? Está comprovada a existência de débitos. Vamos votar, né? Doutor Neilson. Acompanho. Doutora Gisele. Acompanho, presidente. Doutor Alain. Acompanho, presidente. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Doutor Jefferson. Acompanho, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator e ficou decidido da seguinte forma: acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, nesse exato momento, nós concluímos a análise dos processos pautados para a sessão do dia 16 de outubro de 2020, sessão da manhã. Eu vou pedir interromper a gravação, nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos, tá certo? E retornamos para iniciar a sessão da tarde, tá ok? Por favor, apoio, pode interromper a gravação.